Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso DVD, nosso curso de 2008 Server. Hoje chegamos na nossa nona aula e nessa nossa nona aula vamos para o conceito de GPO. Hoje vamos abordar conceitos iniciais de GPO, tá? Então, indo direto ao ponto, o que é uma GPO, né? O que é uma GPO? GPO nada mais é do que um conjunto de ações, um conjunto de regras que você aplica permitindo ou negando coisas. Nós temos uma GPO por computador, ou seja, regras que vão ser aplicadas naquela máquina, independente de quem logar, seja o presidente ou seja o estagiário, a máquina estará com regras. Ou posso aplicar essa GPO, essas regras, por usuário. Então, aonde ele for, aonde ele sentar, essas regras vão acompanhar o usuário, ok? Então, GPO nada mais é do que regras, ações que eu posso tomar referentes a um computador ou a um usuário, tá? Então, eu vou logar no servidor para que a gente possa iniciar a nossa atividade. Eu estou aqui já no servidor e vou chamar o seguinte comando aqui no executar: gpmc.msc. Esse comando ele vai chamar o gerenciador de diretivas de grupo, ou o manager do GPO, né, da diretiva de grupo, tá? O grupo Policy Manager. Eu posso utilizar esse comando, como também posso vir em ferramentas administrativas, e eu tenho aqui gerenciador de diretiva de grupo. Vou chegar nesse mesmo caminho, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma política padrão, tá? Que está implantada no meu domínio. Notem aqui à esquerda, eu tenho a minha floresta, tenho o meu domínio. Tenho aqui a guia domínios. Por enquanto eu só tenho um domínio, que é esse, mk.com.br. Esse domínio tem uma política padrão, tá? Que se eu colocar algo aqui, vai impactar em todo o meu domínio. Por exemplo, fizemos a mudança de senha para que ele aceite senhas em branco. Eu mexi aqui, tá? Na Default Domain Policy, na política padrão do domínio. Ok? Mas se eu expandir o meu domínio, eu tenho aqui a minha unidade organizacional, as minhas OUs. Então, a minha GPO, ela é um espelho das unidades organizacionais que eu tenho no meu AD. Então, lá no meu AD, eu tenho exatamente esse cenário. Uma OU chamada empresa, outra chamada presidência, outra diretoria, administração, gerência, secretarias ou secretárias, funcionários, RH, enfim, tenho todo esse escopo aqui, beleza? Então, o que é que eu vou fazer agora aqui? Eu vou lá no meu AD, vou verificar se pegar uma OU aqui. Notem que o reflexo é o mesmo da minha unidade organizacional. Tá? Eu tenho aqui alguns usuários do RH. Ok. Vamos fazer um teste. Tá? Então, dentro da OU-RH, lá no meu grupo Policy, aqui, na minha diretiva de grupo, observa que eu não tenho nada aqui. Como é que eu crio uma GPO? Botão direito em cima da OU, criar um GPO, uma política de grupo neste domínio. Fornecer um link aqui, um link de GPO. Aqui eu vou colocar um nome, por exemplo, GPO RH. Lembrando que tudo que eu fizer aqui
será impactado em todos os usuários do setor RH. Então, todos aqueles que estão dentro da URH estarão sobre domínio dessa política, ok? Então, está aqui a política criada. Vamos agora configurar ela. Botão direito, editar. Notem, como falei inicialmente, eu tenho regras por computador e regras por usuário. O que me interessa agora é fazer regra por usuário, tá? Eu tenho aqui diretivas, modelos administrativos e tenho algumas configurações que podem ser feitas. O objetivo aqui é fazer configurações iniciais. Se a gente for expandir cada área aqui, vamos ver muitas informações. O assunto GPO dá por si só um DVD completo. O objetivo aqui é se aprofundar, mas não tanto quanto. Então vamos fazer algumas ações aqui para impactar lá no nosso usuário, ok? Eu tenho a guia aqui, área de trabalho, e observe o que ele me diz aqui, mais ao centro. Eu posso proibir o usuário de redirecionar manualmente pastas. Tenho aqui várias coisas, como por exemplo, ocultar e desativar os itens da área de trabalho. Note que quando eu seleciono com o mouse, ele me dá uma descrição. Remove ícones, atalhos e outros itens padrão e definidos pelo usuário na área de trabalho. Vou clicar. Tenho aqui, por padrão, todas as minhas policies, as minhas políticas, que são essas regras, elas vêm como não configurado. Ok? Eu vou habilitar. Vou aplicar e vou dar OK. Note que agora eu tenho uma política habilitada. Portanto, os usuários do RH não poderão salvar nada na área de trabalho porque os ícones vão estar ocultos, ok? Ainda assim, eu posso impedir as opções de arrastar, por exemplo. Tá? Então, com essa configuração, impedir opções de adicionar, arrastar e soltar e fechar, eu impeço, por exemplo, o usuário de copiar algum item, de arrastar, de puxar algum ícone para a área de trabalho. Vou habilitar essa função e aplicar. Ok? Por exemplo, vamos na guia aqui, painel de controle. Na guia painel de controle, eu posso, por exemplo, proibir o usuário de ter acesso ao painel de controle. Para que o usuário do RH quer mexer no painel de controle? Vou aplicar e vou proibir. Tenho aqui a guia vida. Tenho algumas opções e posso impedir a alteração do papel de parede, por exemplo. É uma aplicação que a princípio é inofensiva, mas eu posso estar impedindo o usuário de fazer esse tipo de ação. Eu ainda posso proteger com senha a proteção de tela. Determina as proteções de tela usadas no computador serão protegidas por senha. Tá? Então eu posso estar habilitando esse recurso, por exemplo. Então a minha proteção de tela vai ter lá uma senha, por exemplo. Posso ocultar a guia, aparências e temas quando o usuário tentar utilizar algum tipo de recurso nesse sentido. Tenho aqui a guia sistema. Logo aqui de cara, algo que é muito importante, ó, impedir acesso ao prompt de comando. O usuário não terá esse privilégio de acessar o prompt. Vou habilitar, mas observem aqui, ele me pergunta desativar o processamento de scripts do prompt de comando também? Não. Nós já tivemos uma aula de script de logon. Ele roda via prompt. Se eu barrar o meu prompt, ele não rodará o meu script. Então, eu impeço o usuário de acessar o prompt, mas não impeço o script de rodar.
Que isso fique bem claro. Então, vou aplicar. Ok. Ainda assim, tenho impedir acesso a ferramentas de edição de registro. Por exemplo, o Regedit. O usuário, de repente, poderia mexer em alguma coisa. E nós temos também algumas solicitações. Desativar execução em modo silencioso do Regedit? Sim, eu não quero o Regedit executando nessa máquina que o usuário vai logar. Ok? Bom, ainda temos aqui várias outras opções. Como eu falei, o recurso de GPO ele é bastante amplo, tá? Tenho aqui impressoras, por exemplo. Eu não quero que o usuário adicione impressoras. O usuário já tem lá uma impressora configurada no seu perfil. Não tem por que ele adicionar uma outra impressora. Então, posso simplesmente impedir a adição de impressoras. Vou habilitar, aplicar, ok. Notem que são regras que eu nego, permito, nego, permito. Tenho ainda aqui em componentes do Windows o Windows Explorer. Tem uma opção muito interessante que é ocultar estas unidades específicas do meu computador. Quando o usuário for lá em computador, ele não vai ver nenhum disco desse. Ele não precisa ver nada, ele apenas precisa salvar os seus arquivos na pasta compartilhada. Quando eu clico e habilito essa opção, ele me pergunta: eu quero restringir todas as unidades? Sim, quero restringir todas as unidades, ou então apenas a unidade C. Por exemplo, lá eu posso ter unidades mapeadas, então se eu marcar essa opção para restringir todas as unidades, eu vou estar restringindo o acesso à minha unidade mapeada também. Então, restringir apenas a unidade C, ele não terá acesso. Vou ocultar. Notem que aqui eu ocultei. Mais abaixo eu tenho a opção de impedir. Impedir acesso à unidade do meu computador. É a mesma coisa, só que uma eu vou estar ocultando. O usuário ele não vai estar visualizando aqui. Mas lá no XP ou no outro sistema ele pode estar vindo pela barra aqui e estar acessando. Ok? É isso que eu não quero permitir para o meu usuário. Então eu vou fazer o que? Eu vou impedir o usuário. Restringir todas as unidades? Não, apenas a unidade C. Então, aplicar OK. Nós temos aqui diversos recursos, mas como essa aula é uma aula de introdução a GPO, eu vou estar parando por aqui. Vou fechar aqui o meu gerenciador de política de grupo. OK. Minha GPO ela já está pronta, porém ela não está ativa. Por quê? Uma GPO demora 90 minutos para entrar em ação. Só que eu vou adiantar esse processo utilizando um comando chamado gp update espaço /force. Ele irá forçar a atualização dessas regras que eu acabei de fazer. Vamos aguardar. Ok, ele atualizou todas as diretivas, tá? Tanto por usuário quanto por computador. Esse comando é completo, apesar de nós só efetivarmos uma configuração para usuário, mas ele também já atualiza caso haja uma diretiva também por computador. Agora é a parte boa. Vamos testar. Vamos lá na nossa estação. Ok. Na minha estação eu vou logar com algum usuário lá do RH. O perfil está sendo carregado. Ok. O perfil do usuário Chaves foi carregado. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar copiar algum ícone aqui para a área de trabalho. Lembra que a gente bloqueou esse acesso? Então vou pegar aqui o paciência. Vou jogar para cá. Ó, ele já dá como proibido. Vou novamente lá. Pegar algum programa aqui. E eu vou pedir para enviar para a área de trabalho. Ele não permite. Eu não tenho
essa permissão para estar colocando nenhum ícone aqui. Se vocês perceberem, eu não tenho acesso ao painel de controle, como foi bloqueado. Ó, eu deixei o executar livre aqui, mas eu posso também via GPO proibir o usuário de acessar essa caixa e executar. Mas já que eu liberei, eu vou tentar acessar o painel de controle chamando o comando, né? Control. Olha só o que ele dá aqui. Restrições. Operação cancelada devido a restrições existentes no computador contate o administrador do sistema. Esse computador não acessa o painel de controle com esse usuário, ok? Vamos lá, né? Vamos fazer aqui algumas verificações da nossa GPO. Meu computador. Olha só, nota que eu restringi. Primeiro eu ocultei a unidade C. Eu só tenho aqui a unidade de CD. E aqui em cima também eu não tenho como chegar. Mas vamos tentar pelo executar. Então, vou chamar aqui o executar. C dois pontos. Opa, restrições. Mesma tela. Não consigo acessar. Já aproveitando que o executar está liberado, vamos testar, né? Regedit, ferramenta de registro. Será que ele tem acesso? Opa, olha só. A edição do registro foi desativada por quem? Pelo administrador. Beleza. Vamos aproveitar mais uma vez o nosso executar e vamos chamar o prompt de comando. Vou digitar aqui cmd e vamos ver o que acontece. Ele até chamou o prompt, mas olha o que ele me diz aqui, ó. Pressione qualquer tecla para continuar. E ao aviso, prompt de comando foi desativado por quem? Pelo administrador. Então, ó, qualquer tecla aqui, ele vai fechar o meu prompt. Então, pessoal, notem que conjunto de regras que nós fizemos está em execução. Lá em impressoras, definimos que o usuário não teria poder de adicionar uma impressora. Vamos conferir? Tá aí, ele não tem a opção de adicionar a impressora. Certo? Eu vou fazer logoff desse usuário e a gente vai testar com um usuário que não está lá incluso na nossa GPO. Para a gente verificar que a política foi feita por usuário, ok? Agora eu vou logar com um usuário que nada tem a ver, não está incluso nessa política nossa. Nota que até o papel de parede aqui voltou para o normal, já tenho a lixeira aqui, posso criar um atalho aqui normalmente, uma imagem, ó, nota que ele deixou criar, vou apagar aqui, ele vai me permitir apagar, perfeito, vou esvaziar a lixeira. Então estou aqui com um usuário que nada tem a ver, o prompt já aqui, ó, normal, posso vir, dar o ipconfig, verificar as configurações de IP, perfeito. Então esse usuário nada tem a ver com a GPO, painel de controle aqui, ele vai aparecer normal para o usuário. Então vocês puderam perceber que a GPO ela é aplicada, neste caso, por um usuário. Então aquele grupo do RH, aqueles funcionários, aqueles usuários que estão dentro daquela OU, não terão acesso àquelas ferramentas que foram bloqueadas via GPO. Com isso concluímos nossa atividade, nossa aula e até a próxima.